TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, minha gente, eu sou o Pablo Kling e esse é o programa Orgulho de Ser Petropolitano aqui na TVC, a TV do Correio da Manhã e do Correio Petropolitano. No programa de hoje vamos falar sobre cultura que precisa cada vez mais de investimento, porque é através dela que se manifestam as preservações da história, das tradições, dos hábitos de um povo. E dentro de cultura não podemos falar também de cultura sem falar de teatro. E porque o teatro, gente, ele é uma plataforma que garante manifestações culturais, artísticas e também expressão dessa sociedade. Ele garante um espaço para reflexão. E aqui em Petrópolis, nós temos agora um novo espaço totalmente novo. Foi reformado e agora ele está esplêndido. E sobre isso eu vou conversar com o Paulo Lopes, que é o diretor do Teatro Imperial, e ele vai conversar com a gente, vai explicar um pouquinho como foi essa mudança. Acompanhe o programa de hoje, porque o programa está imperdível, essa entrevista está sensacional, não tenho dúvida disso. Paulo Lopes, tudo bem, Paulo? Bem, cara, prazer receber vocês aqui, muito importante dar esse destaque para a cultura na cidade, cultura fundamental, né, para a cidadania, para a preservação de memórias, preservação da nossa identidade, como você bem colocou, né? E nós estamos aqui na entrada do Teatro Imperial, que muitos conhecem, quer dizer, vivenciaram, conheceram como o Teatro Santa Cecília. Sim. Só que ele foi todo restaurado, está todo novo. Como é que foi essa mudança aí? Como é que foi? Você, petropolitano, precisou sair da cidade, né, para estudar, foi estudar comunicação no Rio de Janeiro. Exato. Mas Petrópolis nunca saiu de dentro de você. Nunca. Petrópolis é uma cidade linda, uma cidade inspiradora, né? Eu saí na época, assim, com meus 19 anos para fazer faculdade no Rio de Janeiro. E aí fiz toda a minha carreira no Rio de Janeiro, trabalhando com comunicação, depois em produção de cultura mesmo. E nunca abri mão de visitar a cidade, visitar minha família, ficar aqui. Eu tenho muito orgulho de mostrar para as pessoas que vêm aqui como é Petrópolis e orgulho de ser petropolitano, de fato, né? E aí isso tudo começou porque eu sou um apaixonado também por cultura, por teatro, tenho uma longa experiência com teatro e sempre achei, né, que a cidade merecia ter um espaço ativo culturalmente, apresentando espetáculos, atividades, abraçando a cidade, potencializando a marca Petrópolis para fora da cidade. Então, acho que em algum momento, né, logo durante a pandemia, que eu passei a ficar mais na cidade, e aí a gente, né, eu e minha sócia, Sabrina Corgucci, a gente, né, veio aqui conversar com a equipe da Escola de Música Santa Cecília, que é, né, a Escola Santa Cecília, que todo mundo conhece, ela se confunde a cidade com a história de Petrópolis, uma escola que tem 131 anos que fez esse ano, então é uma história longuíssima. E o teatro, que já foi, Pablo, ele foi um cinema, ele foi o Cine Arte Palácio para o pessoal mais das antigas, né? E voltou a ser o Teatro Santa Cecília, só que em algum momento ele ficou muito deteriorado, faltava um carinho, um cuidado e também uma modernizada nele, porque apesar das características arquitetônicas dele, né, serem muito importantes e foram preservadas, mas ele precisava ter essa modernidade para poder receber bem o público, ter segurança e as atividades, os espetáculos pudessem acontecer em sua plenitude, né? E aí a gente veio conversar com o pessoal da escola, fizemos um acordo, a gente arrendou a parte que é o teatro, era o Teatro Santa Cecília, e desde então a gente começou a trabalhar, buscar através de leis de incentivo,
investimentos para trazer para o teatro e reformá-lo. O início foi através de investimentos e das leis de incentivo tão necessárias para a cultura, né? A lei que o senhor utilizou para essa reforma aqui, para fazer todo esse investimento, foi a lei de ICMS, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado. Do Estado. E a Enel foi uma grande parceira, né? Parceirona, foi assim, importante. É importante dizer porque, assim, às vezes, Pablo, não é muito claro para as pessoas como funciona a lei. Então, eu acho que é até importante, em algum momento desse ano, eu quero fazer aqui no teatro um encontro, de repente convidar a secretária para a gente falar sobre as leis de incentivo para os empresários, porque isso é muito importante para a nossa cidade. E o nosso projeto foi em cima disso. A gente inscreveu na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, isso em 2021, foi plenamente aprovado. Apresentamos o projeto para a Enel, que é a empresa de energia elétrica da cidade, uma grande investidora de cultura em todo o território nacional. Eles adoraram o projeto, abraçaram a nossa causa e foi aí que tudo começou. A gente veio revitalizar, porque, na verdade, o segmento que a gente colocou foi de preservação de patrimônio histórico. E aqui é um patrimônio tombado pelo município no centro histórico de Petrópolis. Exatamente. E um espaço que, ocupando um espaço que há muito estava carente da cidade. A cidade estava sem um teatro. Exatamente. E, infelizmente, porque cultura é fundamental, né? Ela tem que estar na base da sociedade, assim como a educação, e ela é necessária como saúde, segurança. A cultura é fundamental, ela traz, ela traz aquilo que você não consegue comprar. Você tem que viver a experiência da cultura, viver a experiência da arte. E, de fato, trazendo um teatro que fica bem localizado, revitalizando, a gente consegue fazer todas essas ações. E foi assim, dentro desse objetivo, que a gente veio reformar o teatro. Ele continuou com as suas características arquitetônicas, mas a gente trouxe muita coisa legal, né? Trouxe alguns artistas para fazer alguns painéis no teatro. Aqui temos o do Márcio Fiorini, que é um petropolitano, ali o do Luciano Cian, e a gente deu uma modernizada, reformamos o teatro, depois a gente pode mostrar lá dentro também, né? As poltronas, que é Móveis Simo, que eu havia te falado, que é um ícone do modernismo brasileiro, foram todas reformadas. Elas são hoje com estofado em veludo. O teatro ele é todo ele com as rotas de fuga definidas, alarme de incêndio, sistema de segurança, portas antipânico. Hoje o teatro é acessível, então o cadeirante vem para o teatro. E antes não era. Não era, ele é acessível, ele tem banheiro acessível, tem fraldário, tem cadeiras comfort para pessoas com obesidade, ou seja, a gente amplia para abraçar, para não ter barreiras, para que todos possam vir ao teatro. De fato, uma democratização da cultura. Exatamente. E aí, exatamente, a democratização da cultura tem que ser percebida em todos os degraus, né? E, de fato, quando a gente começa a trabalhar, e a gente inaugurou, o teatro é muito novo, ele está há 4 meses, a gente percebe, o público está vindo, as pessoas que talvez não tivessem essa... será que eu consigo entrar? Será que eu vou? Porque a gente trabalha com uma pluralidade artística muito grande, a gente faz teatro, faz dança, faz música, espetáculo infantil, stand-up. E os preços também são preços populares, outros preços um pouco mais altos, mas são preços que todos conseguem pagar. Eu até brinco. Tem ingresso aqui que é mais barato que o lanche do McDonald's. Então, assim, poxa... Vamos viver da cultura também, entendeu? Porque é muito importante. E, assim, eu vejo que o petropolitano abraçou o Teatro Imperial. Eu vejo que eles vêm aqui, tiram fotos, festejam o teatro, porque é muito importante o equipamento desse porte, que era o Teatro Santa Cecília, que foi construído em 1955, tem sua primeira grande reforma em quase 70 anos. Entendeu? Foi quase 70 anos para a gente chegar nessa reforma. E antes da gente mudar de cenário, porque o segundo bloco nós vamos gravar lá dentro, fala para a gente sobre a cafeteria que vai inaugurar agora aqui. Essa é a primeira mão, essa. A gente vai inaugurar um café aqui no hall, né, no foyer do Teatro Imperial. Deve ser agora entre um mês e meio. Então a gente vai poder, as pessoas podem vir aqui no teatro, tomar seu café à tarde, independentemente dos espetáculos, vir aqui. Ou seja, de terça a domingo de vai terça a estar funcionando. domingo. Tendo peça ou não? Tendo peça ou não, a partir das 13 horas até as 19, 20 horas, vai poder aqui tomar um café, conversar, estar no ambiente do teatro, né, que é legal. Conversar bastante sobre cultura. Cultura. A pessoa quer
tomar um café e sentar e ler um livro. Só isso, tudo bem, vem aqui, vai ficar num ambiente bacana, perto de tudo e vai ser muito bem recebido. Não, e ler um livro num ambiente desse daqui, num ambiente de cultura, é até inspirador. É inspirador. É. Bom, nós vamos fazer uma pausa, são 2 minutinhos, voltamos daqui a pouquinho no próximo bloco com o programa Orgulho de Ser Petropolitano. Eu me chamo Letícia Sampaio e eu tenho orgulho de ser petropolitana. Eu sou Rodrigo Bueno, o Rodriguinho, eu moro no Caxambu e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, nesse cenário aqui, que reforça ainda esse sentimento prazeroso, que é o sentimento de orgulho de ser petropolitano. Programa de hoje, conversando com Paulo Lopes, diretor do Teatro Imperial. Que cenário lindo esse aqui agora, hein, Paulo? Eu também acho, porque ficar aqui, né, no teatro, as cadeiras todas reformadas, assim, é muito gostoso estar dentro de um teatro, né? É inspirador, né? Muito. Você falou das cadeiras reformadas, eu gostaria que você falasse sobre a reforma dessas cadeiras aqui, que essas cadeiras são as cadeiras históricas daqui. São. Do Teatro Santa Cecília. Sim, do Teatro e que Santa reformadas agora são do Teatro Imperial. Exatamente. Olha, a história, assim, é muito, muito importante, porque a gente sabe que tinha muito, no final assim, dos últimos anos, as pessoas reclamavam muito das cadeiras, mas essas cadeiras, elas são construídas nos anos 50, é o mobiliário que a gente chama de móveis Simo, eles são um ícone do modernismo brasileiro, eles eram presentes na maioria dos cinemas e teatros que foram construídos nos anos 50 e anos 60. Só que lá para os anos 80 e 90, com a extinção de muitos cinemas, eles foram se perdendo, essas cadeiras foram se perdendo, e essas cadeiras, elas são em canela, elas foram totalmente reformadas. Olha só como é que ela está inteira, assim. Aí o sistema dela de molas foi reformado, trocamos o tecido, agora é um veludo vermelho, e ela está aí, eu acho que pronta para mais alguns anos aí, e elas são bonitas e características desse espaço, elas não poderiam ir embora, né? E estão super confortáveis para você sentar aqui e assistir uma peça. Aqui na terceira fileira a gente está bem, né? Muito bem. Então, já daqui da terceira fileira, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o perfil das peças e das atrações que têm sido trazidas para cá e que vão continuar sendo convidadas a participarem aqui. Muito boa pergunta, que é uma oportunidade de a gente falar de um pouco da nossa programação. A gente começou, né, ano passado, assim que nós fizemos a inauguração, que foi até uma data importante, foi 22 de novembro, dia de Santa Cecília, e que eu fiz até aniversário nesse dia, uma loucura, fazer aniversário de 50 anos no dia da inauguração. E nesse 2 dias antes do meu aniversário. 2 dias antes do seu aniversário? É. São sagitariano também? Sagitariano legal.
E aí, o que aconteceu? E o nosso diretor Magnavita no dia 23. 23? Então, assim, poxa, que trio, hein, cara? Muito bacana. Então, nós somos esse espírito aventureiro, né? Foi assim que a gente faz as coisas, né? Então, a programação do Teatro Imperial ela é bem eclética, ela é bem plural. A gente trabalhou aqui, a gente inaugurou o teatro em novembro com um show da Sabrina Corgucci, que é minha sócia, mas é uma das grandes atrizes de musical do Brasil. Na sequência, a gente fez uma apresentação da Orquestra Petrobras, que foi com as canções, né, dos anos 80, canções de rock nacional, mas todas elas em orquestra, né? Na sequência, a gente teve os tenores, que é um sucesso aqui, são 3 tenores que viajam o Brasil inteiro, que eles cantam as canções do Andrea Bocelli. É um espetáculo incrível. E a gente já fez Deixa Clarear, que foi uma homenagem a Clara Nunes. Em março fizemos aqui um espetáculo incrível, que foi com a Eliane Giardini e o Marcos Caruso, chamado Intimidade Indecente. Foi um sucesso. Eles amaram o teatro, o Caruso filmou o teatro, mostrou para todo mundo e tal. Então, assim, a gente tem uma agenda muito, muito interessante. A gente tem espetáculos infantis, shows. A gente tem uma agenda já com Paulinho Mosca para se apresentar. Stand-up. Stand-ups tem muito, o Rodrigo Marques, Afonso Padilha, que vai vir no final do ano, Bruna Luiz, que vai vir no final do ano. Tem o Geraldo Azevedo, Paulinho Mosca, que a gente está negociando. Então, tem muita peça legal para vir para Petrópolis, cara. Tem muita coisa. Os nomes tem de que primeira ser. linha, da primeira prateleira. Tem que ser, a cidade merece, tem que trazer esses grandes espetáculos e também outros também, porque, na verdade, a gente pensa assim, tem que trabalhar com qualidade. Às vezes vão vir espetáculos que a pessoa talvez não conheça, mas podem vir. São de qualidade. São de qualidade, vão gostar. Agora, é uma coisa que é importante frisar. Aqui foi inaugurado no dia 22 de novembro. Teu aniversário. Meu aniversário. Não fui eu que escolhi não, tá? Foi a Sabrina, mas tem uma porquê. O 22 de novembro é dia de Santa Cecília, dia da música. E aí tem toda a história de Santa Cecília, e nós fizemos para acontecer nesse dia. E legal, porque no dia 23 de novembro é o aniversário do nosso diretor, Cláudio Magnavita. E no dia seguinte sou eu. Olha só, tu vai fazer uma festa de arromba esse ano, então. 22, 23 e 24 de novembro, os sagitarianos. Tá vendo? Agora, já para falar festa de arromba, já que estamos num teatro lindo, o que você acha dos nomes de petropolitanos que estão no cenário nacional? Temos aí Camila Morgado, Rodrigo Santoro, Fiorella Matei e mais um monte. Tem um monte. Eu queria trazer todo mundo. Vamos começar a fazer esses convites já, porque eu acho muito importante o artista... Assim, eu não sei se os petropolitanos tiveram a oportunidade já de assistir ou o Rodrigo ou a Camila. O Rodrigo está muito mais ligado ao cinema, mas ele fez peças de teatro. E a Camila faz muitas... Inclusive, ela está em cartaz com o espetáculo A Falecida, no Rio de Janeiro, né? Seria incrível trazê-los para a cidade, né? É uma boa ideia para a gente fazer aqui, né? E eu acho que eles vão ficar muito felizes de poder se apresentar na sua cidade. Quem não gosta de ser bem recebido e poder voltar à sua cidade, né? E se a gente for a fundo, de se bobear, eles já ensaiaram, tiveram alguma apresentação por aqui? Então, a história que eu sei é que a Camila estreou, mesmo assim, de forma amadora, aqui no Teatro Santa Cecília, nos anos 90. Olha só, já pensou? Uma peça dela aqui, ela vai ficar emocionada demais. Vai ficar emocionada demais. Bom, nós vamos fazer mais uma pequena pausa aqui. Tá bom. E voltamos para o terceiro e último bloco do programa Orgulho de Ser Petropolitano, com um bate-papo bem prazeroso. E você não perde não sai daí não, que você não perde por esperar. 2 minutinhos e eu volto já já. Eu sou Raquel Neves, eu sou moradora do bairro Caxambu e tenho orgulho de ser petropolitana. Meu nome é Gabriel Rosa Moreira, morador do Quitandinha, e eu tenho orgulho de ser petropolitano. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco.
Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. De volta com o programa Orgulho de Ser Petropolitano, aqui na TVC. Eu estou agora aqui num espaço desejado por muitos, mas acessado por poucos. Estamos no camarim do Teatro Imperial, conversando com o diretor do teatro, Paulo, que está me deixando de boca aberta aqui com esse espetáculo que está nessa reforma, essa ressignificação do teatro no centro da cidade. Exatamente. Fala um pouquinho sobre aquela estrutura que você acabou de mostrar para a gente. Sim. Sobre as varas do palco. Isso. E como é que elas podem ser utilizadas. Sim, perfeito. Isso é muito importante porque essa parte para a gente foi fundamental ter sido toda modernizada. Então, a gente tem aqui já um palco que é muito bom, ele tem um tamanho ótimo, uma altura muito significativa, são 15 metros, né, de altura, ali um pé direito, vamos dizer assim. E só que o sistema dele era um sistema antigo, que a gente chamava de malagueta, que era... Você tinha todo um sistema manual, com muito peso, as pessoas pegando 2, 3 pessoas em cada lado. Hoje, o teatro ele tem 10 varas cênicas, sendo que 3 são contrapesadas, é um sistema que é utilizado nos teatros, e 7 varas motorizadas, ou seja, a gente tem um teatro em Petrópolis, igual teatros no Rio de Janeiro, teatros em São Paulo, porque esse mecanismo permite a gente fazer 2 espetáculos, 3 espetáculos por dia, com luz diferente, com uma montagem diferente, sem ter que ficar desmontando, né? Então, na verdade, toda essa dinâmica que a caixa cênica atual do Teatro Imperial nos traz, ela nos permite fazer uma infinidade de espetáculos com menos tempo e mais produtividade. Isso facilita na captação de peças? Totalmente. Tem peça que não viria. Tem espetáculo que não viria para cá porque não era possível fazer algumas coisas em função da falta da parte técnica do espaço. Tecnicamente, ele não estava apto a receber. Hoje, não. Ele está totalmente apto a receber mais de um espetáculo. Tanto é que isso deixou de ser uma barreira para trazer espetáculos aqui. Então, hoje, com a estrutura que tem, as principais peças podem vir para cá. Musicais... Tudo. A única coisa que pode não acontecer, de repente, assim, uma orquestra, tipo a OSB, com 60 músicos, ela é muito grande, ela é realmente feita para palcos muito grandes, né? Mas a gente teve a Orquestra Petrobras aqui, que é uma orquestra grande, a gente tem musicais que acontecem aqui, então, hoje em dia, a gente não tem nenhum problema, muito pelo contrário, ele está próprio para receber todos os espetáculos, turnês que estão em cartaz no Brasil. Agora a gente volta um pouquinho para o tema Paulo, petropolitano, que trabalhou na extinta Cantina Bon Giovanni. Sim. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trecho da tua infância e a sua relação afetuosa com a cidade. Olha só, eu acho, assim, Petrópolis, para mim, ela sempre teve uma inspiração, talvez, assim, acho que para todos nós que trabalhamos assim, com alguma coisa com relação à cultura, arte, porque é uma cidade muito bonita. Você anda pelo centro histórico, você vê os casarões, você vê os palácios, então ela, de fato, ela te motiva, né? Bonito, você entra nas igrejas, é muito bonito, né? Então, assim, o meu pai, ele era dono da Cantina Bon Giovanni, né? Era da nossa família, era sócio, meu primo também, e eu, desde criança, ficava andando para lá e para cá, ia para a Cantina Bon Giovanni, que todo mundo conhece, ficava no centro de Petrópolis, um sobrado em frente ao Marquese. Eu estudava no Werneck, então andava muito aqui pela cidade, né? Minha família toda da Rua Tereza, eu tenho família também na Castelânia, família em Nogueira. Então, e meu pai é petropolitano, minha mãe petropolitana de Itaipava. Então, assim, eu tenho uma relação muito... Assim, fiz muitos amigos em Petrópolis. É uma cidade que é encantadora,
é aqui que a gente começa as nossas primeiras experiências, né, de amigos, de namoro, de sonhos, né, uma cidade, e é uma cidade segura. Obviamente, a gente, em algum momento, eu tive, poxa, quero estudar, quero fazer isso, tive que sair da cidade, mas eu sempre tive um desejo de voltar e poder, de alguma forma, contribuir com a evolução da cidade. E aí, eu acho que foi assim que a gente chegou aqui. Que uma maneira maravilhosa que você escolheu, presenteando a todos nós. Bacana. Agora, nesse período que você ficou fora da cidade, Sim. Você estudou na faixa, Sim. Foi trabalhar no grupo da Rádio FM O Dia. Sim. Nesse período, como era a sua relação com Petrópolis? Ficava aquela saudade? Ah, sim. Teve período que eu trabalhava muito, eu fazia muitos eventos finais de semana e às vezes eu ficava mais de um mês, 2 meses longe, mas ficava saudade da família, da cidade, do clima, né? Aquele geladinho que bate aqui na pele, que só tem aqui, a gente fica com vontade de sentir de novo. Mas Rio de Janeiro é muito quente, né? Então, assim, eu tinha sempre aquele saudosismo, voltar para a cidade e trazer alguém comigo. Não, quero te mostrar tal coisa. Não, aqui tem... E você tem aquela vontade de mostrar a cidade, É um pouco guia turístico, a gente conhece também, a cidade, né? E assim, volto a dizer, Petrópolis é uma cidade fantástica. O nome Petrópolis, a marca Petrópolis, ela é muito forte. Você sabe, né, Pablo? Imperial também. Ela é Teatro Imperial. Teatro Imperial, Petrópolis. Você fala Petrópolis, as pessoas reconhecem imediatamente. Eu acho que isso é um motivo muito de orgulho. Então, realmente, eu vejo assim, o petropolitano no geral, ele tem uma coisa assim, uma relação com Petrópolis assim realmente forte, né? Eu vejo assim, converso com muita gente que saiu de Petrópolis, mas mantém Petrópolis no seu coração. E dos nossos atrativos turísticos, não vale o Teatro Imperial. Qual o seu espaço favorito aqui? Seu atrativo turístico, atrativo cultural aqui da nossa cidade que mais comunga, mais fala com você? Tá. Hoje, assim, eu tive algumas fases, né? Mas assim, eu digo assim, hoje eu gosto muito. Eu gosto de andar no centro histórico. Eu gosto de passear nos jardins do museu. Eu gosto de ir na catedral, eu acho ela bonita, dar uma paz ali, passear pela Queller. Gosto de ir nas cachoeiras que tem para o Vale das Videiras, Itaipava, que aí é já um outro passeio, uma relação com a natureza. Então, tem algumas coisas assim que eu gosto de fazer. Infelizmente, não tem mais a Bom Giovanni, que eu adorava ir lá, ficar dali de cima vendo o movimento da cidade, mas, enfim, tem algumas coisas muito, muito interessantes daqui da cidade. Bom, então tem que voltar agora com a cantina também. Talvez o próximo passo aí. Tá vendo? Bom, o programa está chegando ao final. Pena que está acabando, mas tem muito mais coisa para a gente conversar, muito mais coisas para a gente mostrar aqui no teatro. Sim. Essa reforma que você fez aqui, que você proporcionou, você deu um presente, pessoal. Inaugurou no teu aniversário, mas quem ganhou o presente foi a cidade de Petrópolis. Fomos nós, petropolitanos, foram os visitantes que aqui vêm para desfrutar da nossa cidade. Por isso que eu digo, a cidade turística, muita gente fala assim às vezes, Paulo, isso é para o turista, essa obra é para o turista. Só que o turista vai usufruir desse benefício um final de semana, 5 dias, 10 dias, e vai um embora. mês no máximo. Quem usufrui 365 dias no ano somos nós, petropolitanos, moradores daqui. Moradores então, de Petrópolis. Aproveito que convido você a deixar uma mensagem para todos os petropolitanos que estão nos assistindo aqui através da TVC e, posteriormente, também no YouTube da TVC. Então, vamos lá. Petropolitanos, faço um convite a vocês. Primeiro, amem essa cidade, defendam essa cidade. Essa cidade é incrível. Ela tem ela tem um monte de coisas muito, muito legais. E só quando a gente vai embora é que a gente percebe isso, o quantas coisas interessantes ela tem. E faço um convite para conhecerem o Teatro Imperial. Ele está aqui no Centro Histórico, na Rua General Osório, número 192, no centro. Aqui a gente tem uma infinidade de atrações. Em breve teremos um café, então você vai poder entrar aqui. E quem quiser vir, não precisa assistir o espetáculo, quer conhecer o espaço, quer fotografar, quer marcar a gente, só marca a gente lá, @Teatro Imperial. Mas, poxa, publica, venha conhecer que o espaço ficou lindo. Tem uma exposição no mezanino. O teatro tem uns painéis artísticos. Então, assim, venham conhecer o teatro, busquem saber da nossa programação, o convite está feito. Perfeito. Agora, para finalizar, de fato finalizar, você tem orgulho de ser petropolitano. Diga o porquê você tem orgulho de ser petropolitano. Cara, eu tenho orgulho porque assim, eu acho que a gente aprende a amar o lugar que a gente nasceu e a gente constrói uma relação com esse lugar. Então, eu acho que vem antes de qualquer
pensamento, uma razão, ela nasce com a gente. Então, essa relação a gente leva para sempre. Então, de fato, independente das questões, às vezes a gente reclama da cidade, reclama do país, a gente tem isso porque isso é do ser humano. Mas isso não consegue ser... Né? A gente tem muito orgulho. Eu tenho muito orgulho da cidade e, de fato, é muito oportuno. Esse nome é muito interessante porque as pessoas têm orgulho de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que realmente traz um orgulho pela beleza, pela população, pelas pessoas que são muito tranquilas, são amáveis. A gente conhece a cidade, apesar de ser uma cidade grande, ela preserva, né, o grande eu digo assim, em relação às outras cidades do interior, ela preserva aquela relação que tem em cidades do interior, e é uma cidade linda, né? Então, assim, tenho muito orgulho da cidade, muito orgulho de ser petropolitano. Perfeito. Paulo Lopes, diretor do Teatro Imperial. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Pablo. Muito obrigado mesmo. Adorei. Vamos ótimo. fazer a parte 2, hein? Vamos fazer a parte 2. Bom, vocês acompanharam aqui, entrevista sensacional. Agora venham visitar o Teatro Imperial. Sensacional, gente. Como diz o Mãozinha, sensacional. Para todos vocês, nosso muito obrigado. Até o próximo programa. Orgulho de ser petropolitano. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.